Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Elaine Maria Bestetti. Ela é da Comissão Nacional Especializada em Doenças Infecto-Contagiosas da Febrasgo. Ela nos fala aí sobre os riscos da infecção pela Covid-19 chegar aos bebês e gestantes. Bom dia, doutora Elaine. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Doutora, a transmissão do novo coronavírus gera muitas dúvidas nas pessoas, né? Especialmente no caso das gestantes. O que a gente já sabe sobre isso até agora? É possível que a mãe transmita a doença para o bebê? Ou ainda essa transmissão pode acontecer no momento do parto? Um exemplo, né? Porque a gente recentemente viu um caso nos Estados Unidos, né? Então, normalmente, quando a gente fala de transmissão vertical de qualquer infecção, a gente tem possivelmente 3 vias. Uma via transplacentária, principalmente por disseminação hematogênica, e a gente tem a questão também no período de alta viremia e pela passagem no canal de parto e pela via ascendente. Então, o que a gente tem de informação em relação à Covid-19 em grávidas? Vários trabalhos tentaram avaliar série de casos de crianças nascidas de mãe positiva e não conseguiram encontrar uma correlação franca de transmissão vertical. O vírus já foi encontrado em punções de líquido amniótico realizadas para investigação, por exemplo, de alterações cromossômicas, no momento que as mães estavam em vigência da infecção e se encontrou líquido positivo, mas essas crianças ao nascimento não manifestaram doença clínica nem sequela. A gente já tem vírus identificado fracamente em secreção vaginal e algumas crianças, ao nascer, apresentaram sorologia com detecção do anticorpo de classe IgM, que é um anticorpo que não cruza a barreira placentária, portanto, seria produção pelo próprio feto recém-nascido. Entretanto, rapidamente após o nascimento, houve uma queda significativa desses títulos. A gente sabe que a placenta precisa ter um receptor para que o vírus acople e, com isso, ele consiga infectar células placentárias e alcançar o ambiente fetal. Esse mecanismo ainda não está muito esclarecido para o Covid-19. Ele usa normalmente um receptor que está muito fraca a expressão em nível placentário. Então, de fato, a gente ainda tem muitas dúvidas. As primeiras séries de bebês nascidos de mães com Covid, publicadas na China e na Espanha, não evidenciaram infecção nessas crianças. Então, a gente ainda tem alguma dúvida se, de fato, esse exame que você detecta ao nascimento, ele é transitório, ou se, de fato, a criança vai manifestar sequela a longo prazo. Em meio a essa pandemia, doutora, existe algum tipo de parte que oferece risco maior, já que sabemos que algumas mulheres ficam aí muitas horas em trabalho de parto, né? Esse tempo maior em uma maternidade ou hospital pode representar aí risco de contaminação? Então, diferente daquilo que a gente sabe, está muito bem documentado em relação a outras infecções, como, por exemplo, em relação ao HIV, a gente tem dúvida se os fatores obstétricos interferem na transmissão vertical da Covid-19. Alguns trabalhos, a maioria deles, inclusive, a taxa de cesárea eletiva é muito elevada, porque muitas dessas mulheres, frente ao receio de ter uma piora do quadro clínico materno, elas acabam sendo submetidas antecipadamente a cesáreas eletivas. E, obviamente, a cesárea é sempre um fator de proteção para algumas infecções. Entretanto, a gente ainda tem dúvida da real detecção do vírus no canal de parto. Tem várias séries de trabalhos em andamento, um inclusive da própria Unicamp, em que nós estamos fazendo pesquisa das mães diagnosticadas. Na admissão para parto, a gente colhe lágrima, saliva, secreção vaginal, líquido amniótico no intraparto, sangue de cordão, fragmentos de placenta para fazer a investigação da presença viral. Então, a gente ainda tem poucos dados similares a esse na literatura. Então, em relação ao que se sabe hoje, a via de parto não é um fator determinante para a transmissão vertical da Covid-19, ou seja, ser cesárea ou ser parto por via vaginal não parece nenhum outro proteger ou agregar risco para essa criança se infectar. E, doutora, referente ao grupo de risco, né? Essas mulheres que acabaram de dar à luz e as próprias mulheres que ainda estão gestantes, elas são consideradas e inclusas nesse grupo de risco?
Então, essa ainda é uma dúvida, porque para as outras infecções respiratórias, como outro vírus da SARS, da MERS e mesmo H1N1, as grávidas apresentam modificações fisiológicas no seu organismo que aumentam a sua suscetibilidade a infecções, elas têm um forte impacto no trato respiratório, então o útero gravídico desloca o diafragma para cima, a expansão da base pulmonar é pior, então ela tem uma menor aeração de base, e todo o trato respiratório fica muito úmido, o que favorece a entrada de agentes infecciosos. Especificamente em relação à Covid, a gente não está vendo um comportamento pior das grávidas em relação à população de não gestantes. Uma das grandes séries com mais de 200 mulheres, que foi publicada por um grupo americano, mostrou uma ocorrência de casos graves ou gravíssimos entre 9% e 10%, que é similar ao que a população geral vem apresentando. Então, a gente não, obviamente, a gente considera que grávida potencialmente é um grupo de risco para as infecções virais, mas especificamente em relação à Covid-19, a gente ainda não conseguiu detectar uma piora do desfecho materno. A gente teve já alguns óbitos, né, inclusive no Brasil, tem uma série publicada recente, infelizmente, né, de desfechos maternos negativos, mas isso tem muito a ver também com aquela mãe que apresenta uma comorbidade, vem em fase franca de gravidade, ou seja, num quadro respiratório muito grave, e aí a mortalidade é elevada, estando ela gestante ou não. É óbvio que algumas séries têm demonstrado uma maior ocorrência de hipertensão induzida pela gravidez. Nós sabemos que a infecção pela Covid, ela causa fenômenos tromboembólicos e obstrutivos vasculares, e isso potencializa o risco dessa gestante desenvolver hipertensão induzida pela gestação. Assim como uma maior ocorrência também de fenômenos tromboembólicos maior do que a população geral não infectada. Mas a gente ainda tem dúvidas em relação ao risco extremamente elevado. A grávida tem se comportado em termos de frequência de gravidade similar à população de não gestantes, mas com desfechos, por exemplo, de prematuridade um pouco maior do que aquele que a gente espera para a população não infectada pela Covid. Doutora, no caso aí de gestantes com diagnóstico positivo para a Covid-19, né, o que deve ser feito? O parto deve ser adiantado? Como proceder nesse caso para garantir a segurança da mãe e do bebê? O tratamento ele não é diferente de uma mulher não grávida. Então, se ela tem uma forma leve da doença, ela poderá ser monitorada ambulatorialmente. Se ela tem critérios de gravidade, que significa alterações respiratórias importantes, sinais de hipóxia pela saturação, ela vai ser admitida no ambiente hospitalar, oferecido suporte para ventilação, inicialmente por catéter de O2, e se ela necessitar for um quadro gravíssimo, que necessita, por exemplo, uma intubação com assistência ventilatória mecânica, nessa situação, essa mulher tem indicação de resolução da gravidez, porque a gente sabe que melhorar a expansibilidade do pulmão ajuda a melhorar o desfecho do quadro respiratório. Mas, em princípio, a mulher com quadro leve, ela poderá ser apenas monitorada. Existem alguns trabalhos mostrando alterações vasculares placentárias. Então, o que nós temos bastante, assim, de uma maneira bastante intensa, reforçado, é que mesmo a mulher com quadro leve deve ter vigilância da vitalidade fetal, mas ela não tem necessidade de antecipação do parto. Essa antecipação só será recomendada quando houver um quadro grave materno, e aí o desfecho de hipóxia é muito sério para o ambiente fetal, então tanto para preservar o feto como para melhorar a parte respiratória materna, será indicada a resolução da gestação. E doutora, e quanto às mulheres que estão infectadas pela Covid-19, elas podem amamentar os seus filhos normalmente? Quais são os cuidados que devem ser adotados nesse contato com o bebê? Nós não temos recomendado o afastamento de mãe e bebê numa mulher sabidamente infectada. O único grupo que recomenda o total isolamento da criança em relação à mãe é o grupo chinês. Tanto o Colégio Americano quanto o Colégio Inglês e mesmo o Ministério da Saúde do Brasil recomendam que eles fiquem em ambiente de alojamento conjunto, com o cuidado da mãe amamentar com máscara, e após o aleitamento que a criança fique num berço a pelo menos 1 metro distante da cama da mãe. Tá certo? Mas a gente não contraindica aleitamento, já que há pouca evidência de que o vírus alcance o leite materno. Então, essa não parece ser uma via importante de transmissão. Entretanto, o contato pós-natal pode ser. Por isso, a recomendação da mãe amamentar com máscara, porque, obviamente, ela vai ficar numa proximidade grande em relação ao seu recém-nascido.
Doutora, que outros cuidados são necessários, assim, a senhora aconselha para as mães, né? Imagino eu que deva ter um certo receio da mãe, né? Ainda mais nesse momento, que muita gente não está indo para os hospitais, está evitando, né? Enfim, parto enfim, ela vai ter que estar ali no hospital, né? Que outros conselhos são fundamentais nesse momento aí? Eu acho que o primeiro é ter calma, né, para as mães, né, que vão ter bebês e tal, e perceber que esse momento né, mesmo com Covid, é um momento abençoado, né? Não, com certeza. Nós temos tido algumas preocupações em mulheres que estão abandonando o seu segmento Doutora, pré-natal, muitas delas, doutora, inclusive, com patologia. Oi, pois não. só para, desculpe interromper a senhora, só para avisar o pessoal que está em casa que a gente está voltando, né? A comissão já acabou, a gente estava na internet, no YouTube, transmitindo o Jornal da Rede Alesp, e agora nós estamos ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp com a senhora. Nós estamos conversando com a doutora, a doutora... Elaine. Oi? Elaine Maria. Maria Bestete Pires Milanês. Maier Milanês, que é membro da Comissão Nacional Especializada em Doenças Infecto-Contagiosas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Doutora, desculpe interromper a senhora, pode continuar falando o que a senhora estava falando aí. Eu estava falando desse momento do parto, né, que é um momento especial, um momento abençoado para as famílias, e como lidar, né, quais são os outros conselhos que a senhora recomenda aí para as mães nesse momento de Covid-19? É óbvio que evitar a exposição desnecessária, seja na rua, seja no ambiente hospitalar, será sempre bem-vindo como uma estratégia de prevenção. O uso de máscara continuamente em havendo a necessidade de sair de casa, mas nós temos ficado muito preocupados com a situação das mulheres que estão abandonando o segmento pré-natal por receio de irem às unidades de saúde nesse momento. Inclusive algumas delas apresentando desfechos ruins da gestação, porque muitas são portadoras de hipertensão, de diabetes, outras alterações aí que podem piorar o desfecho gestacional. Então, uma grande recomendação que nós temos é não abandonar o segmento pré-natal. Nós podemos até numa estratégia de diminuir a frequência de consultas, mas que é muito importante, principalmente no terceiro trimestre avançado, após as 32, 34 semanas, que ela seja vigiada e acompanhada, e que, obviamente, use das estratégias, né? Isolamento social, uso de máscara continuamente, uma lavagem frequente das mãos, medidas de higiene mesmo e de isolamento que vão ajudar a prevenção. Em havendo a necessidade de ir ao hospital, que elas não deixem ou não posterguem essa procura. Então, nós temos dentro da unidade hospitalar e das maternidades todo o cuidado para a prevenção da transmissão. Então, todos os funcionários, médicos, toda a equipe que trabalha hoje nos hospitais e maternidades, elas estão lançando mão de estratégias de prevenção, higienização frequente das mãos, uso de álcool gel, toda a equipe fica sempre com máscara cirúrgica, tripla proteção, para que não haja realmente, na eventualidade de haver algum médico ou um indivíduo da área da saúde infectado assintomático, ele não ser uma via de transmissão, e que todos os cuidados serão tomados quando a gente identifica uma paciente positiva. Ou seja, nesse momento a gente deixa essa paciente isolada, ela é acompanhada de maneira adequada, mas a gente deixa num quarto isolado para acompanhamento de trabalho de parto. A enfermaria que essa paciente interna, geralmente os hospitais têm selecionado uma área separada do hospital, que vai oferecer o atendimento adequado, mas evitando que ela circule pelas áreas não contaminadas. Então, assim, é óbvio que esse momento deve ser vivido de uma maneira intensa e bastante emocionante. É uma emoção para a família a chegada de um filho. Nós temos permitido o acompanhante em sala de parto, né, o seu companheiro ou a pessoa que ela desejar esteja acompanhando esse momento do parto, e as estratégias de prevenção que nós gostaríamos de reforçar realmente, já que a gente ainda está em dúvida de quando a gente de fato vai conseguir alcançar o platô e uma curva descendente dos casos, principalmente aqui na região do estado de São Paulo, é que realmente tente, sempre que possível, manter-se isolada, trabalhar de casa, em havendo necessidade de sair, o reforço das medidas de higiene, de uso de álcool gel e máscara, que são as mesmas para a população não grávida. E doutora, a senhora falou dessa questão do pré-natal, né, de continuar essas consultas. Vocês estão fazendo uso da telemedicina para essas consultas? Ou como vocês estão utilizando esse recurso aí na área?
Nós temos usado bastante a telemedicina para monitorar as pacientes sabidamente infectadas e reduzir a frequência de consultas dela no hospital. Então, por exemplo, a paciente entra no nosso pronto atendimento específico para pacientes com suspeita de Covid, é colhido o exame, ela está em bom estado geral, não tem critério de internação. Ela vai para casa e ela é monitorada diariamente, o diagnóstico é repassado para ela por telefone, por uma ligação telefônica, né, da equipe médica, e diariamente ela recebe um contato da equipe para saber como ela está se comportando e sabendo se está aparecendo ou não algum sinal de piora. Vários médicos têm espaçado as consultas médicas, e isso até é uma recomendação tanto da Febrasgo quanto da Organização Mundial de Saúde, de que a gente diminua o número de consultas pré-natais, ou seja, numa fase mais precoce da gravidez, eu não preciso vê-la mensalmente, eu posso eventualmente ver a cada 6 ou 8 semanas, e inclusive fazendo uma avaliação online, seja por telemedicina ou por ligação telefônica, para a gente saber como essa paciente está se comportando. Algumas redes básicas da cidade de Campinas, eventualmente de algumas da região, estão também contatando essas pacientes por telemedicina para estarem acompanhando. Então, checando se ela tem algum critério de piora, houve alguma sintomatologia que apareceu que ela necessite ser vista pessoalmente. Mas a gente tem insistido para que as pacientes não abandonem o seu segmento pré-natal, principalmente no final da gravidez. Nós já temos vários casos descritos, infelizmente, de óbitos fetais ou bebês nascendo em condições ruins, porque muitas vezes a mãe com diabetes ou com hipertensão abandona o pré-natal com receio de ir à unidade de saúde e pelo risco do Covid. Então, para essas mulheres, a gente insiste na necessidade de manter o seu segmento pré-natal. Doutora, eu fico imaginando, né, esse momento de Covid-19, enfim, para as mães, deve rolar muita ansiedade, né? A senhora falou aí de atendimento, de telemedicina. Como estão as mães, né, que vão ter filhos nos próximos meses? Elas estão mais ansiosas? Quais são as principais dúvidas e problemas apresentados? A procura por vocês, né, pelos médicos, aumentou nesses últimos meses, devido a essa ansiedade, medo, de repente, de ir para um hospital, medo de ter algum problema, alguma complicação, medo de ter a Covid, passar para o filho. Como está a ansiedade das mães parturientes, as mães que vão ter filhos aí? De uma maneira geral, a gente percebe que toda a população está vivendo uma grande ansiedade, não só a grávida. Os profissionais da área de saúde, né, que estão na linha de frente pela sua exposição, casos cada vez mais frequentes de profissionais se infectando e evoluindo com desfechos muito ruins, e particularmente a gravidez é um momento em que a mulher apresenta muita labilidade emocional. De uma maneira geral, a grávida já é uma pessoa mais ansiosa, né, ansiosa em relação a como vai evoluir sua gravidez, a como vai ser o desfecho do seu parto, como vai ser a situação de nascimento do seu bebê. Então, nós temos visto, sim, uma piora dessa ansiedade. As mulheres que têm necessidade de consultas mais frequentes no hospital por patologias graves, muitas vezes, né, um diabetes grave, uma transplantada hepática gestante, uma renal, enfim, portadora de doença autoimune, hipertensão, enfim, essas mulheres que têm uma necessidade de terem uma avaliação pessoal mais frequente em função da patologia de base, se mostram muito mais ansiosas e angustiadas pelo receio de adquirir a doença e, enfim, como elas se percebem como de grupo de risco, por terem outras comorbidades, essa ansiedade é ainda maior. Então, nós temos oferecido para essas pacientes um suporte psicoterápico dentro da instituição que eu trabalho, e em função disso, né, muitas vezes até por chamada telefônica, né, a psicóloga do serviço atende para que elas consigam, enfim, trabalhar um pouco esse seu critério de ansiedade maior, tanto em termos de prevenção, quanto em termos de suporte para aquelas que já estão apresentando algum distúrbio de ansiedade mais grave. Então, sem dúvida alguma, que de uma maneira geral, todos nós estamos mais ansiosos e particularmente a gestante ainda mais. Tá certo, gostaria de agradecer a médica Elaine Maria Bestetti, que é da Comissão Nacional Especializada em Doenças Infectocontagiosas, da Febrasgo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, obrigada, bom dia a todos.